Nesse vídeo eu vou falar de uma das regras mais importantes de derivação, que é a regra da cadeia. A importância dela está no fato de que ela nos ajuda a derivar funções compostas. Por exemplo, vamos pegar a função y igual a seno de x ao quadrado. Bom, o truque aqui é deixar bem explícito como é que a composição dessas duas funções, seno, que é a função que está por fora aqui, e x ao quadrado, que é a função que está por dentro, por assim dizer, como é que elas se relacionam. Então, o que se faz é pegar a função de dentro e dar um outro nome para ela. Por exemplo, o nome que mais se usa é u. Então, u vai ser x ao quadrado. Então, a minha função original eu posso escrever ela como y igual a seno de u. Então, olhando assim, elas não parecem mais funções compostas. Então, eu podia pensar, por exemplo, aqui na primeira, em calcular a derivada da função em respeito a u, ou seja, dy du. E na segunda, eu podia tomar u como a variável dependente e calcular du dx. E esse é um ótimo exemplo onde a notação diferencial tem uma grande vantagem, porque em muitas situações, se eu olhar separadamente, por exemplo, dy, ou então só du e dx, em várias situações, isso aqui eu posso trabalhar eles como se fossem números ou como se fossem variáveis. Isso é o que a gente chama de diferenciais. Então, pensando dessa maneira, vamos pensar, por exemplo, o que acontece se eu multiplicar essas duas expressões. Eu poderia cancelar esse du com esse aqui, e o que ia me sobrar era dy sobre dx. E é exatamente isso que é a regra da cadeia. dy sobre dx é igual a dy du vezes du dx. Então, com essa regra, a gente já pode continuar calculando a nossa derivada. Então, vai ser dy dx vai ser dy du vezes du dx. E se y é seno de u, então a derivada, como a gente já viu, é cosseno de u. E se u é x ao quadrado, então du dx vai ser 2x. Só o que falta aqui é substituir de novo o u por x ao quadrado, para a gente voltar a ter a expressão toda em função de x. Então, a resposta final vai ser cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, se for pedir a derivada de y igual a secante de x. Bom, essa é uma função trigonométrica que a gente ainda não aprendeu a derivar, mas se a gente lembrar das propriedades das funções trigonométricas, secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Essa relação aqui ela é sempre o contrário, a secante é 1 sobre o cosseno, a cossecante é 1 sobre o seno. Mas o importante agora eu posso dizer que u é cosseno de x, e assim y é igual a 1 sobre u. E essas são funções que eu consigo derivar. Então, vamos lá. dy dx é igual a dy du vezes du dx. dy du vai ser menos 1 sobre u ao quadrado. Se você não lembra de onde é que isso vem, é só pensar 1 sobre u como u na menos 1. E assim, a derivada vai ser menos 1, ou seja, menos, que multiplica 1 na menos 2. E isso vai ser exatamente menos 1 sobre u ao quadrado. E vezes du dx, como u é cosseno de x, então a derivada é menos seno de x. A seta me atrapalhou um pouco aqui. Então, isso agora vai ser, aqui em cima pela regra dos sinais, vai ser seno de x sobre cosseno ao quadrado de x aqui, porque eu substituí o u de novo por cosseno de x, e para ficar com a expressão toda em função de x. Então, eu podia parar por aqui, mas tem um jeito mais elegante de escrever essa expressão. Se eu lembrar de novo das identidades trigonométricas, eu vou abrir esse cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x. Acho que assim vai dar para ver melhor. Seno de x sobre cosseno de x é igual a tangente de x.
E aqui, o outro lado fica 1 sobre cosseno de x, e isso vai ser a secante de x. Então, com isso eu tenho uma expressão um pouco mais elegante, que é tangente de x, secante de x. Então, a gente tem mais uma derivada para colocar aí na nossa tabela, que é a derivada da secante de x. Tangente de x, secante de x. Eu posso fazer o mesmo procedimento para calcular a derivada da cossecante, que vai ser a derivada de 1 sobre o seno. Isso deixa de exercício. Depois, vocês podem conferir que a resposta vai ser menos cotangente de x vezes cossecante de x. Na verdade, bem parecido com a outra, só mudou o sinal e entrou os co na frente.